Êxodo capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então eles ainda falaram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos, pedimos-te, ir caminho de 3 dias ao deserto, e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Respondeu-lhes de novo o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Ide às vossas cargas. Disse mais Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Naquele mesmo dia Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Não tornareis a dar, como dantes, palha ao povo, para fazer tijolos, vão eles mesmos e colham palha para si. Também lhes imporeis a conta dos tijolos que dantes faziam, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e disseram ao povo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. E de vós mesmos, e tomai palha de onde puderdes achá-la, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a parte do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai a vossa obra, a tarefa do dia no seu dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, postos sobre eles pelos exatores de Faraó, que reclamavam: Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como dantes? Pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estáis ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Portanto, ide, trabalhai de palha, porém, não se vos dará, todavia, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto, porquanto se lhes dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Ao saírem da presença de Faraó depararam com Moisés e Arão que vinham ao encontro deles. E disseram-lhes: Olhe o Senhor para vós, e julgue isso, porquanto fizestes o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Êxodo capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por uma poderosa mão os deixará ir, sim, por uma poderosa mão os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés, e disse-lhe: Eu sou Jeová. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová, não lhes fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, aos quais os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me do meu pacto. Portanto dize aos filhos de Israel: Eu sou Jeová, e eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança. Eu sou Jeová. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, respondeu perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois,
me ouvirá Faraó a mim, que sou incircunciso de lábios? Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben o primogênito de Israel, Anoque e Palu, Esrom e Carmi, estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zuar e Saul, filho de uma cananeia, estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Ora, Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés, e os anos da vida de Anrão foram 137 anos. Os filhos de Izar, Corá, Nufeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nazon, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf, estas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu Finéias, estes são os chefes das casas, paternas dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel, este Moisés e este Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou Jeová, e dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Respondeu Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, de como, pois, me ouvirá Faraó. Êxodo capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Tinha Moisés 80 anos, e Arão 83, quando falaram a Faraó. Falou, pois, o Senhor a Moisés e Arão. Quando Faraó vos disser: Apresentai da vossa parte algum milagre, e dirás a Arão: Toma a tua vara, e lança-a diante de Faraó, para que se torne em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: Obstinou-se o coração de Faraó, que ele recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, e eis que ele sairá às águas, de pôr-te-ás à beira do rio para o encontrar, e tomarás na mão a vara que se tomou em serpente. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não o tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara, e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios,
e sobre as suas lagoas e sobre todas as suas águas empoçadas, para que se tornem em sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara o Senhor. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. De modo que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Mas o mesmo fizeram também os magos do Egito com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e entrou em sua casa, e nem ainda isto tomou a sério. Todos os egípcios, pois, cavaram junto ao rio, para achar água que beber, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio.